Os energéticos estão cada vez mais comuns na vida dos jovens, especialmente. Muita gente faz uso deles, mas hoje, principalmente os jovens, e isso tem preocupado os estudiosos da área de saúde. Os energéticos ajudam a dar um up, a dar um ânimo, e muita gente se vale deles até mesmo nessas fases em que é preciso estudar, varar a madrugada acordado. Há aqueles que até usam para ir para balada, né? Mas há quem diga que isso faz mal para a saúde. Quem vai falar sobre o assunto é o Dr. Durval Ribas Filho, presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia. Dr. Durval, até a propaganda que diz que o bonito do energético dá asas para a gente, né? E aí, valendo disso, muita gente toma porque quer turbinar a performance. E isso pode fazer mal? Como em tudo, né, o excesso sempre pode fazer mal, né? Talvez esse seja o grande problema dos energéticos. E se a gente for observar, é interessante, tem muito poucos trabalhos científicos relacionados aos energéticos, mas teve um recentemente, numa universidade do Canadá, de Waterloo, mostrou, eram mais de 2.500 jovens analisados, avaliados, que aumentava em 25% deles a pressão arterial. Também mostrou muitos casos de insônia, outros de intoxicação alimentar, outros de dor no estômago, azia, dor em queimação, má digestão, enfim, dores de cabeça, enxaquecas. Então mostra que o energético, talvez o grande problema, é a quantidade. O exagero, doutor. O exagero. Esse talvez seja o grande problema. Mas se não bastasse só isso, a gente tem que lembrar que além dele ter uma substância que se chama gluconorolactona, é uma substância que não tem assim muitos artigos científicos a respeito. Não se sabe muito bem o que não é se isso. sabe bem, mas tem cafeína. Tá. E a gente sabe que a cafeína, em excesso, lógico, ela estimula o sistema nervoso central, mas quando você mistura com álcool, aí sim você amplifica, você potencializa o efeito não só da cafeína, como estimulador do sistema nervoso central. Então é comum as pessoas, e no caso principalmente os jovens, eles fazem uso dessa associação. E aí é que está o grande problema, né? Evidentemente que uma dose do energético, se ele estimula, quem é que geralmente não está um pouco cansado, um pouco abatido, de repente com a cafeína, com um café, a pessoa se sente bem. Não há dúvida que também o energético pode dar esse upgrade, mas qual é o grande problema do energético? É exatamente a mistura e o excesso. E aí sim pode causar, inclusive, arritmia cardíaca. Não só hipertensão arterial, mas pode dar extrasístoles, que a gente chama, e arritmia cardíaca. Que é o acelerar do coração. Acelera o coração. Mas e se essa pessoa já tiver um problema cardíaco? E não sabe. Então eu acho que, como em tudo na vida, né, o segredo está no meio. Tem que ter muito cuidado. Né? Eu acho que as misturas que são problemáticas dentro desse contexto da ingestão dos energéticos. No caso, o energético, o principal componente dele seria a cafeína e daí esses efeitos de aceleração do coração, e por essa exemplo. outra, que é a gluconorolactona, que é um estimulante também do sistema nervoso central e que dá essa energia, né, que a pessoa se sente bem. Mas quando você mistura com a bebida alcoólica, e geralmente se mistura com bebida alcoólica, e é bom que se diga, que é destilada. Ninguém mistura com cerveja, ninguém mistura com vinho, mistura com uísque, mistura com vodka, que tem uma concentração evidentemente maior de álcool. Então é por isso que essa associação pode evidentemente ser prejudicial. Então eu acho que esse programa que a gente está aqui bem fazendo essas considerações, mas no intuito de esclarecimento, para que as pessoas, e principalmente os jovens, que tenham cuidado, porque o grande problema está no excesso. E vou mais além, as mulheres, cerca de 30%, 40%,
tem uma doença que na verdade chama prolapso mitral. E evidentemente que quem tem prolapso mitral, a chance de desenvolver arritmia cardíaca é maior. Então veja, cuidado. Se ela tem prolapso e tomou o energético turbinado com bebida alcoólica, o efeito pode ser desastroso. Mais arritmia cardíaca. É perigoso. Tem que levar isso em consideração. Há estudos de que esses produtos, desses ingredientes, possam, por exemplo, prejudicar os rins, o excesso de sódio? Tem algum estudo com relação a isso, doutor? Por isso que eu disse, tem muito poucos estudos. Né? Nós temos praticamente esse estudo da Clínica Mayo, que foi anterior a esse, e esse recente agora no Canadá. Do Canadá, do Waterloo, que é uma mega universidade, e que trouxe isso à tona, né? Mostrando que o grande problema é o excesso. O excesso. Eu sou do tempo que a gente ficava acordado para estudar com café e guaraná. Usava o pó de guaraná, doutor Duval. Exatamente. Tem alguma contraindicação ou é só também a questão do excesso? Exatamente. Tanto o café quanto o guaraná, eles são estimulantes do sistema nervoso central. E significa que a pessoa fica mais acordada, o que é normal. Mas se eu faço isso com frequência, é lógico que bem não vai fazer. É a mesma coisa, existem medicamentos, assim como eles te induzem ao sono, tem medicamentos que estimulam o seu sistema nervoso central. Mas se você usar com frequência, evidentemente efeitos adversos ocorrerão. O seu organismo não está preparado adequado para isso. É que geralmente quem faz uso dos energéticos são pessoas saudáveis. Isso. São jovens. A gente sempre já falou aqui, brinca, olha, ninguém fica doente até os 50 anos. Isso. É depois que as doenças crônico-degenerativas começam a acontecer. Existe alguma alimentação, doutor Duval, que possa ajudar a gente a ter mais mais energia, sem precisar recorrer a energéticos, por exemplo? Toda alimentação muito copiosa, muito gordurosa, evidentemente ela deixa a pessoa com mais sonolência, com mais indisposição. Não por acaso, frutas, verduras e legumes é sempre muito adequado para isso, né? Logicamente que o café, ele é um estimulante natural do sistema nervoso central. Os estudos mostram que 4 a 6 xícaras por dia faz bem para o seu coração, faz bem para a sua saúde e, inclusive, mostrando que até reduz a chance de desenvolver doenças neurodegenerativas, dentre elas o Alzheimer ou mesmo a demência senil. Então, não há dúvida de que o café, assim como o chá preto, bem forte, ele é muito estimulante do sistema nervoso central. E isso, evidentemente, faz bem. Portanto, são bebidas de longa data, históricas, de tempos remotos, que todos já conhecemos os seus efeitos e que podem ser utilizados com tranquilidade e sem efeitos adversos. Sem açúcar. Sem açúcar, mas com afeto e com carinho. Muito obrigada, doutor Duval.